conceito de autonomia, ele é o conceito, uma das premissas do sistema das formas simbólicas. O conceito de autonomia, ele entra no lugar do conceito de independência. A discussão que se estabelece a partir das tendências combatentes entre historicismo e sistemática, não sempre, mas frequentemente, é a questão de independência. Muitos autores decorrentes, né, das escolas sistemáticas, aí muitos idealistas e até metafísicos, eles presumiam a independência de determinados fenômenos. E isso é uma coisa muito antiga. Inclusive, tem uma tradução recente, aí, se não me engano, do Marco Aurélio, da unidade do intelecto. Essa unidade do intelecto, ela vai alimentar depois, né, mais de 1000 anos depois, a tese da independência. Algo para ser válido, algo para ser compreendido, algo para ser discernível, ele tem que ser independente. Por quê? Porque se ele for composto, ele não permite uma compreensão segura, uma vez que ele não apresenta condições de ser razoavelmente distinto. São problemas do racionalismo clássico. O empirismo, ele oferece uma alternativa com relação a isso. Uma das viradas revolucionárias do movimento empirista na Idade Moderna é justamente parar de pensar nos entes hipostasiados enquanto entidades estáveis e começar a olhar, né, a aparência dos fenômenos. Por isso que é revolucionário os pilares básicos do empirismo. Eu só quero saber daquilo que permite reprodutibilidade, e essa reprodutibilidade pode ser, de algum modo, atestada, verificada de maneira intersubjetiva, não vai depender do observador, que é o que a mecânica quântica, né, nesses termos, no século XX, ameaçava, por isso que era tão... Mas não é, isso é um equívoco, né? Não é essa a questão. O empirismo, no século XVII, XVIII, tem essa revolução, então. Mas esse problema de independência, isso aí está superado, e realmente nessa perspectiva está. O que acontece é que o próprio empirismo vai enfrentar suas crises, né, durante o século XVIII, e no século XIX, a gente vai ter aí todo um movimento racionalista muito importante, na segunda metade do século XIX principalmente, aonde vai voltar à baila a noção de independência como remédio dos problemas da ciência. Aí já da ciência, do nascimento da ciência moderna, ou historiograficamente contemporânea. Muitos epistemólogos vão propor a noção de independência, falar assim, olha, a gente está com esse problema porque o empirismo não trabalha com o quesito de independência. A gente precisa restituir o quesito de independência para pensar os problemas, que são problemas eminentemente científicos. Outros autores vão entender que a gente tem que se afastar mais ainda da noção de independência, que é isso que está atrapalhando a reflexão. A gente vai ter, então, um momento muito rico da intelectualidade, em particular nas regiões germânicas. A gente vai ter pensadores que vão propor uma filosofia sistemática ainda mais contundente, e a gente vai ter autores, por exemplo, que vão estar pensando a impossibilidade de entender a ciência fora do seu âmbito político. Olha que barato. É um momento muito rico. O neocantismo de Marburgo tem uma posição especial nesse cenário. Eles vão entender que o que está se sinalizando em termos epistemológicos é a necessidade de síntese entre sistema e história. Não há
história compreensível sem que seja através de sistemas, não há. Senão seria um ceticismo selvagem, né? Mas também não há sistema que não se produza historicamente. Então, a tarefa da epistemologia é compreender essa relação sofisticada e não optar por um e outro. É nesse sentido, a meu ver, que o Mário também denuncia e atesta historicamente, né, que a teoria do conhecimento no neocantismo, em particular na escola de Marburgo, vai se tornar a crítica do conhecimento. Nós temos que fazer a crítica dos processos epistemológicos para aprofundar os processos. E não tentar dar uma resposta. Porque, muitas vezes, o programa sistemático ele dá uma resposta. Você olha, o sistema das ciências é esse, o sistema do conhecimento é esse. Ou eu tenho uma estratégia historicista. Não, eu tenho que olhar o contexto histórico, eu só consigo compreender em cada contexto, que é um tipo de ceticismo. O Foucault, inclusive, critica isso muito bem, já lá nos anos 60, do século XX. Dentro desse programa marburguês da síntese, né? E aí correspondendo à própria metáfora da função do Naturk, que vai entender que todas as relações se estabelecem de uma maneira funcional. É o caso de sistema e história. O Cassirer, ele vai elaborar o conceito de autonomia, ele vai sofisticar esse conceito, ele vai dizer, olha, nada é absolutamente independente. Está tudo em relação dinâmica. Mas isso não quer dizer que determinados fenômenos se reduzam a outros. Não é nem uma redução incessante e não é nem uma hierarquia. Tudo se reduziria, de algum modo, a uma perspectiva principal, como muita gente entendeu a partir do Cassirer. A favor e contra o Cassirer. Por exemplo, muita gente favorável e contra o Cassirer, né? Muita gente favorável e contra o Cassirer vai entender que o Cassirer, de alguma forma, reduza a diversidade do real à ciência. E essa compreensão vem da ideia de que a ciência é a perspectiva que compreende outras perspectivas. Isso é verdade. Mas o próprio Cassirer procura advertir que essa peculiaridade da ciência não lhe dá um protagonismo hierárquico com relação a outras perspectivas. Outros vão ter um pensamento organicista do Cassirer, vão dizer, não, tudo se desenvolve a partir do mito. É uma decisão também muito radical. O Cassirer, em muitos lugares, até deixa entender isto, mas por razões muito específicas. A primeira dela é que o mito era um fenômeno desconsiderado pela epistemologia, ou colocado em termos subalternos, ou tratado como irracional. Então, na tentativa, né, seguindo aí uma tradição que vem desde Hermann Usener, o orientador do Nietzsche, né, de autores anteriores a ele, numa tentativa de se contrapor essa perspectiva, muitas vezes o Cassirer carregou nas cores. Então, quando o Cassirer diz que o mito é a fonte das outras formas simbólicas, e ele diz isso com essas palavras, ele está aí fazendo um argumento historiográfico. É fonte num sentido circunstancial. As referências históricas que nós temos testemunham que as formas simbólicas que nós conhecemos foram alcançando autonomia a partir do mito. Mas é circunstancial. Não há necessidade nesse juízo, isso é importante. Essa não é uma tese sistemática. Deus é assim. Nada se assinala, né? Nada sinaliza que poderia se dar de outra maneira. Que não poderia, né? Nada sinaliza que não poderia se dar de outra maneira. Não.
Poderia. O exemplo que nós temos é esse, mas esse é muito circunstancial. A gente não sabe por que se deu assim. A gente tem um limite. A gente sabe que se deu assim dos modelos que nós temos disponíveis, que é, inclusive, muito pouco. A gente está longe de ter um material volumoso, um material volumoso do desenvolvimento das culturas, em geral, no globo. Agora, como o Cassique está partindo das pesquisas disponíveis, e as pesquisas disponíveis apontam, é o método transcendental, né, o limite do método transcendental, as pesquisas disponíveis apontam para essa hipótese, o Cassique trabalha com ela. O que a gente não pode esquecer é que ela é hipotética. Não é porque ela é hipotética que ela inviabiliza o trabalho, mas eu tenho que entender o status dela. Também lembrando que na ciência, que não é hipótese. Então, há uma má compreensão aí, infelizmente, né, em níveis epistemológicos básicos também. Tem esse problema. Aí, em outro momento, o Cassique a gente vai chegar a ver isso no futuro, né, se a gente continuar com o grupo de Cassique, o Cassique vai mostrar a capacidade aglutinadora do mito. E ele vai chegar, inclusive, a dizer que a força de unidade de uma teoria vem do mito. Então, muita gente também entende, com expressões como essa, é difícil realmente você organizar com a estratégia discutiva do Cassique, mas vão entender com uma afirmação como essa, que o mito seria, digamos assim, uma forma, né, simbólica abrangente, em que todas tiram algum tipo de contribuição. Isto é verdade, mas não é exclusividade do mito. Se você olha outra forma simbólica, ela também vai ter esse comportamento. Toda forma simbólica aproveita elementos da ciência. Ou seja, para entender esse funcionamento dinâmico, eu tenho que entender como que, apesar das formas simbólicas não se independerem uma das outras, elas não estão confundidas umas com as outras. Elas têm um funcionamento dinâmico que conserva a autonomia delas. Autonomia significa não redutibilidade. Todavia, nesse sistema, não redutibilidade, ou seja, irredutibilidade, não implica independência. Isso é irredutível, quer dizer que é independente. E em Cassique e em outros autores, não. Se é irredutível, pode ser autônomo. Autonomia não implica independência. O que é independência? É separação. Agora, o Cassique vai apostar na compreensão desse critério pelo uso. Ele resiste o tempo todo a fazer uma sistematização. Ele continua fiel ao método transcendental do Cohen o tempo todo. Tem que ter pesquisa existente para ele fazer uma crítica do conhecimento. Agora, só porque o Cassique fez isso, é que a gente consegue fazer as nossas sistematizações. Por quê? Porque nós temos uma base segura de reflexão. Isto é uma base segura. Ele está partindo da diversidade de pesquisas existentes, que é um trabalho fenomenal. É um trabalho, meu Deus do céu, exaustivo, imagina. Né? Você tem que ser um baita de um erudito. Poucos são assim.